Olá amigos amantes dos pássaros. Sejam muito bem-vindos. Hoje falaremos sobre o gaio azul, uma ave que é parente do corvo. Venha comigo e vamos descobrir mais sobre essa ave que vive lá na América do Norte. Esta ave canora grande e comum é familiar para muitas pessoas, com sua crista alegre, plumagem azul, branca e preta, e chamadas ruidosas. Gaio azul são conhecidos por sua inteligência e sistemas sociais complexos com fortes laços familiares. O gaio azul é muito conhecido pelo som áspero de seu pio. Mas essa ave barulhenta e briguenta também é capaz de cantar suavemente, com um som semelhante ao de uma flauta. Esse som é comum nos bosques onde habita, no início da primavera. O gaio azul é uma ave de má fama, porque invade o ninho de outras aves e come seus ovos e filhotes. Mas seu cardápio inclui também muitos insetos grandes, rãs, sapos e até sementes e nozes. Da mesma forma que o esquilo, o gaio esconde bolotas de carvalho na terra para consumir depois. E, frequentemente, essas bolotas brotam, dando origem a carvalhos. Por essa razão, o gaio é chamado de plantador de carvalhos. O gaio azul vem prontamente ao local onde lhe é oferecida comida. É provavelmente uma das aves menos tímidas, que forma bandos barulhentos durante certas épocas do ano. Sua ocorrência é ampla na América do Norte. Encontra-se espalhando desde a península do Labrador até o sul e oeste dos Estados Unidos. O gaio azul, ou Cyanocita cristata, é uma ave comum encontrada nos Estados Unidos a leste das Montanhas Rochosas e também no sul do Canadá. Seu nome é por causa de suas distintivas penas azuis e crista e são aves canoras da variedade passerine. A coloração brilhante de um gaio azul inclui uma crista azul no topo de sua cabeça com um colarinho preto por trás, uma conta preta e uma garganta branca. Tem costas azuis e as asas e cauda são azuis com manchas brancas. Sua parte de baixo é branca cinza. Os gaios azuis não exibem o dimorfismo sexual comum em outras aves coloridas, de modo que machos e fêmeas são da mesma cor e do mesmo tamanho. Eles são bastante grandes para pássaros canoros e podem ter 30,5 centímetros de comprimento. O gaio azul é membro da família Corvus, conhecido como corvídeos, que inclui o corvus. Este grupo é reconhecido como inteligente, engenhoso e adaptável. Como esses pássaros, os gaios azuis têm uma voz rouca e alta e podem ser barulhentos. O gaio azul também imita muito bem as chamadas de outras aves. Ele também tem um alarme para alertar outras aves para a presença de gaviões ou corujas, os predadores naturais do gaio azul. A atividade humana parece, em alguns casos, ajudar essas aves, pois elas fazem uso oportunista de lixo. O grupo também é conhecido por sua ousadia. Gaio azul são considerados gregários, pássaros sociais que formam bandos. Esses bandos normalmente são pequenos durante a época de acasalamento, mas grandes bandos são frequentemente observados durante a migração. As aves são verdadeiros onívoros e comem uma dieta de bolotas, sementes, frutos, insetos e pequenos mamíferos ou lagartos. Eles também são conhecidos por comer os ovos e filhotes de aves menores. O típico ninho de gaio azul lembra uma cesta de paus e terá uma ninhada de 3 a 6 ovos entre a primavera e o meio do verão. Eles são monogâmicos e às vezes permanecem com um parceiro por toda a vida. Eles geralmente vivem por cerca de 7 anos, mas podem viver mais tempo. Os gaios azuis são abundantes e não são ameaçados. Parece provável que isso permaneça no futuro previsível. Isso porque eles se adaptaram e até se beneficiaram da atividade humana. O gaio azul adulto mede cerca de 30 centímetros desde o bico até a cauda, e pesa entre 70 e 100 gramas. A sua penugem é azul na cabeça, na cauda, nas asas, e no dorso. O resto do seu corpo é branco acinzentado com umas riscas pretas na cara, nas pontas das asas e na cauda. O bico, as patas, e os olhos, são pretos. A coloração do gaio azul não deriva dos pigmentos, mas do resultado da refração da luz nas penas. Tem uma coroa de penas na cabeça, que pode elevar ou baixar de acordo com seu humor. Come de quase todo tipo de alimentos que consegue obter, tal como sementes, grão, frutas, bagas, insetos, pão, ovos, carne. Um dos seus alimentos preferidos é a bolota. Devido à força do bico, ele pode se alimentar das nozes que colhe e armazena em buracos no chão.
O gaio azul vive unicamente na América do Norte, desde a parte do Canadá até Texas e Flórida. O seu alcance estende-se até as regiões áridas no oeste dos Estados Unidos. Multiplica-se em bosques, parques e em áreas residenciais. O gaio azul é geralmente agressivo e afasta as outras aves de locais onde há comida. Também tenta afugentar qualquer predador que tente aproximar-se do seu ninho, até mesmo as aves de rapina e os humanos. Às vezes, o gaio azul rouba ovos e pintainhos dos ninhos de outros pássaros. Os gaios jovens têm tendência a colecionar objetos brilhantes, como tampas das garrafas e pedaços de folha de alumínio. Em cativeiro, alguns gaios azuis podem aprender a usar ferramentas para obter comida. O início da criação começa a meio de março e continua até o mês de julho. Pode construir o seu ninho de paus, musgos, entre outros, em qualquer árvore ou arbusto. Os gaios azuis são monógamos, ambos os sexos constroem um ninho e criam os novos gaios, só a fêmea é que aquecem os 4 a 5 ovos por 16 a 18 dias, mas o macho traz-lhe comida durante este tempo. Depois de 17 a 21 dias, os novos gaios saem do ninho, mas todos os elementos da família viajavam e procuram comida. A voz deste pássaro é muito variada, mas o som mais reconhecido é o sinal do alarme. Usa este sinal com outros sons altos para afugentar os predadores, como os falcões. Os gaios azuis também usam muitos sons baixos entre eles para comunicarem entre si. Como outros córvidos, os gaios azuis podem imitar muitos sons, até mesmo a voz humana. Muitas espécies de animais têm certos ritos fúnebres após a morte de um indivíduo do grupo familiar. Girafas e elefantes parecem respeitar o luto por seus parentes, e os gaios azuis também. Quando os gaios azuis encontram um dos membros do grupo morto, eles chamam o grupo inteiro e se reúnem ao redor do corpo. Os cientistas explicam esse fenômeno como um comportamento que pode ter se desenvolvido para alertar os outros indivíduos de que existe um perigo próximo. Sem testemunhar como a morte ocorreu, os gaios azuis reconhecem a morte do seu parente e a identificam como uma informação que deve ser compartilhada com os outros membros do grupo, assim como fariam diante da presença de um predador nas proximidades. Com essa estratégia, eles conseguem reduzir a exposição ao possível perigo que causou a morte da ave e agem juntos contra um predador para afastá-lo. O gaio azul é uma ave muito inteligente que, apesar de sua bela aparência, não é tão doce quanto poderíamos imaginar. Assim como já mencionamos, se o gaio azul precisar se defender, ele não vai pensar duas vezes. Assim, se ouvirmos em seu habitat, devemos ter em mente que ele não vai se comportar de uma forma tão mansa quanto um pardal. Então é isso aí, pessoal, fica aqui mais um vídeo contando sobre uma ave maravilhosa. Se gostou, deixe sua curtida e se inscreva no canal para receber mais vídeos legais como esse. Um forte abraço e até o próximo vídeo.